que eu fiz no Insta, inclusive. Esse cara não ganhou o Nobel por nada, quer dizer, eu acho que se fosse escolher uma ideia central, o coração dessa conversa que eu queria trazer, é de que as nossas decisões, vamos dizer assim, individuais, do projeto ou da nossa ação na cidade, na prática mesmo, ela vai repercutir. Quando isso começa a somar com várias decisões, padrões vão aparecer e aí isso vai moldar a realidade de maneira muito profunda. E é exatamente isso que aconteceu, quer dizer, escolhas nossas, claro que isso projeta numa legislação. A legislação, na verdade, não é feita, ela não vem de lugar nenhum, ela vem das cabeças. Então, se alinhando, desenha uma legislação. Né? Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a essa coisa agora, se dá conta do conjunto, né? Tem que pensar o conjunto. É imprescindível que a gente tenha uma capacitação antes da gente fazer discussões. A gente tem que trazer informações para esclarecimento da sociedade, para ampliar a visão, né, que se tem, e aí sim a gente poder, a partir dessa capacitação, desses momentos de discussão, a gente poder avançar em certos pontos, né? Porque, por exemplo, hoje aqui nós vimos uma palestra onde algumas informações foram trazidas e que enriquecem a visão que se tem quando a gente traz essas informações para uma aprovação de projeto, por exemplo, para um projeto em elaboração num único lote. Então, a gente precisa criar, durante os momentos da revisão, momentos de capacitação, de discussão qualificada, né, com os diversos segmentos da sociedade, né? Não só com a iniciativa privada, mas com os diversos segmentos da sociedade, com todos os atores da sociedade. E com isso a gente facilita uma comunicação, né, e uma crítica e uma construção coletiva mais qualificada. Isso, assim, entendo como imprescindível. Essa parte imobiliária, até eu sempre tento estar muito por dentro em Porto Alegre, né? E realmente, se por um lado a gente tem grandes empreendimentos acontecendo, a gente tem, por outro lado, nas áreas mais centrais, muitos apartamentos se envelhecendo, né, e tornando esses vazios urbanos que a gente fala até dentro, né, da micro-unidade da edificação. Tá? Mas, por outro lado, também está vindo uma geração com uma cabeça diferente, que também está entendendo, está fazendo o cálculo, né, de quanto me custa ter um carro, de quanto me custa sustentar a área de lazer condominial, que é um clube, né? Então, essas coisas elas também estão começando a incidir na maneira das pessoas entenderem. E assim, a minha grande esperança é que a gente vai começar a revitalizar esses espaços ociosos, né? Que ficam belamente, eles em geral têm áreas incríveis, vistas também interessantes. E isso vai mexer com o próprio sistema dos edifícios mais novos. A gente já tem visto escritórios mais recentes também, assim, de gente mais jovem investindo num outro tipo de unidade, né, habitacional. Então é uma transformação que está acontecendo. Essa necessidade de rever alguns conceitos, né? Primeiro é esse aspecto de poder miscigenar os usos nas cidades. Eu acho que isso é uma questão assim muito necessária para poder dar qualidade de vida para as pessoas. Esse negócio das pessoas hoje terem que ficar, sei lá, 1h30, 2 horas por dia ou mais até às vezes dentro de um ônibus, né, para poder ir trabalhar, é um absurdo. Isso assim é um tempo que as pessoas estão deixando de ficar com a sua família, de ter lazer, etc. Então, acho que esse aspecto, né, das atividades, da localização das atividades é super importante. A outra é a necessidade de ter essa multiplicidade de modos de transporte, né? A gente sempre pensa muito aqui em carro, todo mundo carro. Eu vejo que está mudando isso, essa nova geração aí já não está mais tão ligada no carro, porque existem outras alternativas. Mas assim, acho que tem que pensar muito, né, na possibilidade de caminhar, de estar na rua, de andar de bicicleta, de andar de ônibus, né? Acho que isso realmente é uma mudança de paradigma que a gente vai ter que enfrentar ali na sociedade. Então, acho que isso, né, são duas coisas bem importantes. Uma outra questão tem a ver com essa parte de financiamento de cidade, né? A gente sabe que o poder público não tem recursos para viabilizar tudo. Então, a associação do transporte, dos sistemas de transporte de grande capacidade, com a valorização imobiliária, né, que pode acontecer nessas centralidades,
é uma maneira de trazer recursos para financiar infraestruturas, novos investimentos, novos equipamentos. Então, eu acho que isso também é um outro ponto relevante a ser considerado. E tem ainda a questão da participação social, né? Nenhuma cidade vai conseguir ser uma cidade boa se não tiver uma participação maior dos vários grupos sociais que vivem nessa cidade. Isso a gente também tem pouca experiência ainda, mas acho que a gente precisa ouvir, né, os vários grupos, deixar de ter grupos que mandam na cidade, né, que tem mais hegemonia. Então, eu acho que isso é um outro aspecto assim, que a gente tem que valorizar cada vez mais. Isso envolve a questão da regulação urbanística, a questão da mobilidade, a questão do meio ambiente, a questão, enfim, né, de todos esses temas que passam pela nossa vida na cidade. A gente tem que, desde diversas áreas, incentivar, né? Ou seja, não é só pensar nem só no desenho urbano, nem só a melhor maneira de financiarizar a cidade. Tem que conjugar ideias para conseguir aquilo que a gente está desejando, que é a qualidade da cidade, né? Cada vez se fala mais assim que os estilos de vida eles estão procurando realmente uma cidade de qualidade, né? Então, eu já vi assim as empresas mesmo se queixando que a cidade que não é um atrativo, que ela não tem qualidade de vida, ela acaba fazendo com que o bom profissional opte por se mudar dela. Então, assim, investir, né? A gente investir numa boa cidade, a gente está fazendo uma inversão de futuro também, de manter o capital humano na cidade, que é algo muito importante, né? Uma das questões que eu acho que era legal a gente salientar aqui também, que foi conversado, é a gente usar a cidade de Porto Alegre como modelo, né? Aprender dos bons exemplos que a gente tem na nossa própria cidade. Assim. Talvez isso a gente tenha tido pouca... Né? A gente olhe pouco para a parte da cidade que funciona. A gente tem Cidade Baixa, a gente tem Bonfim, né? A gente tem os parques da cidade, né? A orla da cidade. Acho que tem todo um patrimônio aqui, né? Em Porto Alegre que a gente não pode pensar em falar na qualidade da cidade sem pensar na questão da habitação social, né? E como o sistema que a gente tem promovido até agora, até pegando, né, o teu discurso, né, Lívia, que falava do quanto a gente afasta a população mais pobre e isso encarece também até o próprio sistema de transporte. E o quanto a gente tem promovido os guetos na cidade, né? Então, endereços de pobreza, né? Uma classificação da cidade pela área que tu mora. Então, acho que essa é uma discussão bem importante também. Uma outra coisa que eu estava pensando enquanto tu fazia esse comentário é que, assim, quais são as alternativas de lazer que a população pobre da cidade tem? Não tem, né? Então, assim, as pessoas... o que elas vão fazer, né? Eu acho que um plano diretor também tem que pensar nisso, num conjunto de equipamentos, né? Que possa melhorar a vida das pessoas, né? E é uma oportunidade de fazer isso, né?